Então, para falar um pouco sobre a alma, que é o que eu quero tentar construir hoje, eu tenho que fazer o fundamento baseado aqui no que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz o seguinte: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que temos que entender sobre a nossa alma é que a nossa alma não é o nosso espírito. Existem algumas pessoas que se confundem, existem crenças que pregam diferente, que dizem que a alma e o espírito é um só, e não é, porque esse próprio versículo já faz uma divisão. Esse próprio texto já faz uma separação, que todo o espírito, que toda a nossa alma e o nosso corpo, está falando das 3 dimensões do homem. O ser humano ele é composto dessas 3 dimensões: espírito, alma e corpo. Amém? Qual é a nossa verdadeira essência? O espírito, que é chamado de espírito humano. Então, o ser humano ele não é somente um espírito, como ele também não é somente uma alma, e como ele não é somente um corpo. O ser humano é composto dessas 3 dimensões: espírito, alma e corpo. E a Bíblia pede aqui, ela diz que nós temos que preservar. Tem que ter uma preservação tanto do nosso espírito, como da nossa alma, como também assim do nosso corpo, para a vinda do Senhor. Precisamos estar prontos, conservar essas 3 dimensões do ser humano. Agora, vamos entender aqui o seguinte: em Gênesis, no capítulo 1 e versículo 26, esse versículo, ele encontra-se, essa narração, essa narrativa, isso é narrado dentro do 6º dia da criação. Nós sabemos que Deus criou o mundo em 7 dias. Houve o primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto. No 6º dia, foi revelado esse acontecimento para nós, por meio da palavra de Deus. Que acontecimento é esse? Aqui diz, olha: também disse Deus: façamos quem? O homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam. E aí vem o verso 27, que diz: criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Mas se observar, foi no 6º dia. E Deus terminou toda a criação em qual dia? Deus terminou em qual dia? No 6º ou no 7º? A Bíblia diz que foi no 7º. Deus, ele concluiu toda a sua obra, ele terminou toda a sua obra no 7º dia. Amém? Mas aqui está narrando que no 6º dia, Deus criou o homem. Mas essa criação aqui não foi no mundo físico. O que a Bíblia revela no 6º dia, que aqui Deus criou o homem no espírito. Aqui, essa criação aqui que Deus criou, não foi no mundo físico, foi no mundo espiritual. Porque a nossa verdadeira essência como ser humano é espiritual. Nós somos de fato um espírito. Mas esse espírito, ele possui uma alma e ele habita em um corpo. Aí que foi o 6º dia. Aí veio o 7º dia, que Deus concluiu a sua obra, né? E depois do 7º dia, tem essa passagem bíblica em Gênesis capítulo 2, versículo 7. O que está em Gênesis 2,7 não foi no 6º dia, não foi também no 7º dia. Foi depois do 7º. Depois do 7º dia é qual? O 8º dia. E o que foi que Deus criou aqui? A Bíblia diz: e formou o Senhor Deus o quê? Mas formou do quê?
do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Essa criação aqui é no mundo físico, depois do 7º dia. No 6º dia, Deus havia criado o homem no espírito, e no 8º dia aqui, ele criou o corpo humano, e o corpo não tinha vida, e Deus soprou nas narinas, e ele se tornou o quê? Uma alma vivente. E aqui tem algumas palavras que eu quero trazer aqui a atenção delas, que é a palavra pó da terra, né? Soprou, fôlego da vida e alma vivente. Algumas palavras que eu quero destacar um pouco aqui. Então vamos para o pó da terra. Quando a Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra, não está falando da criação espiritual do homem, mas da criação material. Então, quando diz que o homem foi formado, Deus formou o corpo humano, mas a essência do homem já tinha sido criada em qual dia? No 6º. Estava lá, o espírito humano criado. Agora, depois do 7º dia, Deus criou o corpo para depois enviar o que ele tinha criado no 6º dia para dentro desse corpo que ele fez de qual matéria? Do pó da terra. Então, a terra, ela é a matéria-prima do nosso corpo físico. E o nosso corpo físico, ele foi criado para receber o nosso espírito. E a partir do momento que nós recebemos, que o corpo recebeu o espírito, o homem tornou-se uma alma vivente. Interessante aqui que o corpo, por meio do corpo, é a parte humana que nós temos contato com tudo que é físico. E esse contato é feito por meio dos 5 sentidos. Então, os 5 sentidos são os meios pelo qual o nosso corpo recebe informações de tudo que é físico, humano e natural. Então, ela está totalmente ligada à parte física do homem. Então, a matéria-prima é o pó da terra. Então, a próxima parte é soprou. O que foi que Deus soprou? Essa palavra soprou, ela vem aqui escrito nessa passagem que foi lida de Gênesis. A palavra soprou, ela é a tradução dessa palavra hebraica. Então, no original está essa palavra hebraica, que é a palavra nafer. Então, nafer é a palavra no hebraico que é traduzida por soprar. E esses são os significados de nafer: soprar, ser soprado, fazer expirar. Quando eu fui dar aula no Rema, pela primeira vez que eu toquei nesse assunto, eu fui bem profundo. Eu pesquisei em tudo quanto foi no hebraico para tentar entender essa palavra nepar, que no original, quando é pronunciada ali, e formou Deus, e diz que Deus soprou, aí no original diz vaieprar, que quer dizer o quê? Lançar de si, expelir de si. Você já soprou alguma vez em sua vida? Você pode fazer isso para mim, por favor? Como é que faz? Pode você dar um sopro bem forte. Como é que faz? Nem que tem, né? Aí faz como? Entenda. Você está expelindo algo de onde? Do seu interior. De dentro de você. Entenda. O ser humano, no 6º dia, ele foi criado dentro de Deus. Porque Deus é... O que é que Deus é de fato? Espírito. Deus é espírito. Deus não respira oxigênio, Deus não tem ar nos seus pulmões, que ele não precisa disso. Quando Deus soprou, né, ele extraiu aquilo que ele tinha criado no 6º dia. E no 6º dia ele criou. No 8º dia ele formou o corpo humano e expeliu de si por meio do sopro. Ele fez. E o espírito humano foi criado. E quando ele soprou nas narinas.
e o Espírito passou a penetrar, e o Espírito foi criado. Entenda, o Espírito humano foi criado dentro de Adão ali, foi criado dentro do próprio homem, né? Mas o que foi que Deus soprou, né? A maioria das traduções traduzem que Deus soprou o fôlego da vida. Existem traduções que dizem espírito vivificante, por conta do significado da palavra, ó. Soprar, ser soprado, inspirado. Deus soprou. Agora, quando nós vamos para outra palavra, que é a palavra, aqui é a palavra fôlego de vida, ela é a tradução, essa palavra fôlego de vida, é a tradução dessa palavra aqui hebraica. Na sua Bíblia vai estar, a maioria das Bíblias vai estar fôlego da vida. E algumas Bíblias vão trazer diferente, mas todas elas vêm dessa palavra aqui, ó, que é a palavra Neshamá. E qual o significado dela? Olha aqui, ó. Neshamá significa espírito, sopro, respiração. Então o tradutor ele pode traduzir por sopro, o sopro divino, pode traduzir por respiração, mas nenhuma tradução vai estar por respiração. A maioria das Bíblias traduzem por sopro, mas o que de fato Deus expeliu de si foi o espírito humano. Entenda? Por que é que o ser humano ele tem tanta carência de Deus? Porque o ser humano anseia tanto por Deus. Por quê? Porque nós saímos dele. A nossa verdadeira essência, nós somos como uma partícula, um fragmentozinho que saiu do próprio Deus. Por que é que você acha que o ser humano consegue fazer tantas coisas? Porque ele veio de Deus. Você pode pegar algumas crianças, jogar numa ilha deserta e nunca ensinar nada a elas sobre Deus. Nunca dizer nada. Mas quando elas começarem a desenvolver, vai ter tanta uma sede, uma necessidade de Deus, que ele vai adorar nem que seja o sol, ou que seja a lua, ou que seja um pedaço de pau, um pedaço de madeira, mas existe uma ânsia tão profunda no ser humano por Deus, que é uma sede de Deus, porque a nossa essência veio dele, do nosso Criador. Você está aqui? Glória a Deus. Então, dessa palavra, essa palavra Neshamá, é justamente a palavra que é traduzida por soprou. O que Deus tinha soprado, foi que Deus soprou. Soprou o Espírito. Então, a palavra Espírito, justamente no hebraico, nessa passagem, vem dessa palavra Neshamá. Amém? Você está aqui comigo? Agora, olha o que diz em Zacarias, capítulo 12, versículo 1, na tradução Almeida do século 21. O que é que diz lá? Que diz, ó. Esta é a palavra do Senhor a respeito de Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, lançou os alicerces da terra e formou. Foi que Deus formou? O Espírito que há dentro do homem. Você só está aqui porque você tem um Espírito. Esse Espírito foi formado dentro de você. E quem formou? Deus formou o Espírito. O Espírito vem de Deus. E esse Espírito, ele tem sede de Deus. Mas eu não quero falar sobre o Espírito. Meu objetivo aqui, a minha intenção é falar algo sobre a alma. Mas eu preciso estabelecer esse contexto. Por quê? Preste atenção aqui. Agora vamos para a palavra que é traduzida por alma vivente. Porque no contexto diz como? Deus soprou, né, nas narinas do homem, né, o fôlego de vida, e ele se tornou o quê? Alma vivente. Então já vimos aqui o significado da palavra sopro, né, a palavra que é traduzida por fôlego, e agora alma vivente. Então, alma vem da palavra nefesh. E nefesh tem seus significados, que é alma, mente, desejo, emoção, paixão. Vamos entender aqui o seguinte. Qual é a matéria-prima do nosso corpo físico? É o quê? Pó da terra. Nossa matéria física é formada do pó da terra.
O nosso espírito, qual é a matéria-prima? Ele veio de Deus. E quando o espírito de vida foi soprado dentro do corpo humano, de sua habitação, do seu recipiente, quando ele foi expelido de Deus para dentro do homem, o homem se tornou alma vivente. Então veja que a palavra para a alma no hebraico é nefesh. Então não é a mesma coisa, espírito e alma não são a mesma coisa, porque cada um tem a sua composição. Então, o que nós precisamos entender é que o espírito e a alma, eles representam os dois lados da natureza espiritual. Entenda? A alma, ela não é física, ela é espiritual. Mas ela não é o nosso espírito. Ela faz parte da natureza espiritual, mas cada um é cada um. A alma é a alma, o espírito é o espírito e corpo é corpo. E nós, seres humanos, você só vai se compreender, se entender como ser humano, quando você perceber e souber distinguir estas três partes. Porque o nosso corpo tem desejos e tem vontades. Sabia que seu corpo tem desejo e tem vontade? Você sabia disso? Ou é uma grande revelação? Seu corpo tem desejo, sim ou não? Mas você também possui uma alma. A alma tem vontade, tem desejos, mas o que nós somos de fato é um espírito. E o espírito, ele possui uma alma. Então a alma faz parte da natureza espiritual, mas ela não é o nosso espírito. Ela faz parte do nosso espírito. O nosso espírito possui uma alma. Então não tem como separar o espírito da alma. Somente uma coisa consegue ir na divisão, porque existe uma divisão. Apesar de alma e espírito ser espiritual, existe uma divisão que diz isso é espírito e isso é alma. E só existe uma coisa que pode dividir. O que é? A palavra de Deus. Somente a palavra de Deus, ela vai lá no mais profundo do ser humano e diz, isso aqui é sua alma, isso aqui é o seu espírito. Então, você nunca vai se conhecer como ser humano sem a palavra de Deus. Eu vi um grande estudioso, um grande cientista dizer que o ser humano, ele quer conhecer o espaço sideral, ele quer conhecer o universo, mas nem conhece a si próprio. Segundo ele, o ser humano ele só poderia conhecer o espaço quando ele primeiro conhecesse a si próprio. E a única forma de se conhecer a si próprio é por meio da palavra de Deus, e o passo principal é esse fundamento: espírito, alma e corpo. O que é que eu sou de fato? Um espírito. Esse espírito possui uma alma e habita em um corpo. Esse é eu e esse é você. Um ser em 3 dimensões. Você está comigo? Mas qual é o propósito do espírito? Entenda, vou ser bem rápido aqui. O espírito é a parte do homem que pode conhecer Deus e que pode se relacionar com Deus, somente por meio do nosso espírito. A nossa alma, ela pode se render a Deus, mas ela não pode ter contato direto com Deus, porque ela não foi criada para se relacionar com Deus. A parte do homem que se relaciona com Deus é qual? O espírito. E a alma? Cadê o dicionário hebraico aqui? A alma é a mente, desejo, emoção, paixão. A alma é a parte sentimental do ser humano. É a parte das emoções, é a parte que raciocina e pensa. A alma é, por exemplo, uma depressão, ansiedade, que são as palavras mais usadas hoje em dia. Ela está no espírito, na alma ou no corpo humano? Você acha que a depressão, a ansiedade está no corpo? É algo físico que pode ali fazer uma cirurgia? Substituir um órgão? Não, não tem como a cirurgia tratar esse tipo de problema. É no espírito? Não. Isso é problema na alma humana, que é parte das emoções. Então,
Em Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz: pois a palavra de Deus, ela é o quê? Viva, e ela é poderosa e mais cortante do que uma espada afiada dos dois lados, que penetra fundo a ponto de separar alma e espírito, juntas e medulas, pensamentos e desejos do coração, mostrando-nos como somos na realidade. A única coisa que revela de fato quem o homem é a palavra de Deus. A palavra de Deus revela seus pensamentos, suas vontades, a intenção do coração. A palavra de Deus revela tudo. Quantas pessoas às vezes o irmão convida alguém para vir à igreja, para vir um culto, e aí a pessoa sai com raiva e diz: olha, você me chamou para o culto, mas pensa que eu não sei não, que você combinou lá com o pregador falou tudo que eu estava passando. Por que a pessoa fala isso? Porque pensa que foi combinado, mas não foi. Quando nós começamos a expor a palavra de Deus, começamos a abrir os versículos, a própria palavra de Deus vai mostrando onde cada um de nós estamos, como nos encontramos. A palavra de Deus, ela é como um espelho, ela mostra você como de fato você é. Às vezes a gente está numa mesa de jantando ou almoçando com alguém, e às vezes fica algum farelo de comida entre os dentes, e a gente está ali conversando, aquela coisa mais feia do mundo, e ninguém diz nada. E às vezes você lá se passando, aquela coisa feia no meio dos dentes, e conversando e rindo, e aquele caroço de feijão, assim, aquele feijão entre os dentes, e você lá, e ninguém diz nada. Mas quando você se levanta e vai para o banheiro, que vai com o espelho, a primeira coisa que o espelho mostra é o que está lá no seu dente. Aí você diz: mas rapaz, ninguém disse nada. Muitas coisas na sua vida as pessoas não vão dizer, mas quando você chega diante da palavra de Deus, ela vai mostrar o que está errado, onde está errado e o porquê está errado. Diga: eu preciso da palavra. Ela mostra quem nós somos e ela revela quem nós somos. Amém? Agora veja uma coisa interessante. O Salmo 42, versículo 11, ele nos mostra que Davi, ele conhecia sua alma. E ele entendia que quando certas coisas estavam acontecendo em sua vida, ele percebia: não, isso aqui é a minha alma. É muito importante, você como ser humano, saber entender o que se passa no seu interior, na sua cabeça, para que você identifique o que é que está acontecendo. Porque, queridos, o ser humano é um ser muito complexo. Porque imagina, o seu corpo tem desejo, seu corpo tem vontade, sua alma tem desejo, sua alma tem vontade, seu espírito tem desejo, seu espírito tem vontade. E se não tiver um controle, vai virar uma loucura total esse negócio que você é. Você está aqui? E Davi, olha o que Davi disse aqui, ó. Por que estás abatido, ó quê? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. A alma de Davi começou a trazer perturbação. A alma de Davi começou a trazer a falta de paz, uma agonia, sei lá, uma coisa ruim. E quando a alma começou a se virar dentro de Davi, ele puxou pelo cabresto. Epa, alma, tá quieta-te. E muitas vezes na sua vida você tem que parar para falar com você mesmo. Tem algum louco aqui, alguém doido, com atestado de doido? Mas quem aqui já falou só, já se pegou falando só? Você é doido por causa disso? Sozinho, rapaz, não sei o que, rapaz, mas menino, não sei o que, fica falando sozinho. Por que você fala só? Porque você é um ser trino. E às vezes, quando você percebe que uma parte de você está perdendo as estribeiras, você precisa puxar, dizer: a minha alma. Quais os ensinamentos Paulo diz? Paulo disse: olha, eu esmurro meu próprio corpo. Para quê? Para que não faça a vontade da carne. O que é esmurrar? Era Paulo dando soco em si? Era não. Era ele não fazendo o desejo que a carne dele queria. Ser crente é uma vida de renúncia. Graças a Deus terminou aí o Ralabucho de janeiro, Festival do Ralabucho.
E eu acredito que alguns crentes aqui, a carne quis ir. E se a carne quis e você não foi, você esburrou sua carne, você não fez o desejo dela. Você está aqui ainda? Isso é esmurrar a carne. Entende? Então nós precisamos saber e nos conhecer. Olha, minha alma está aflita. Aí, para onde... O que foi que Davi fez? Mandou a alma se aquietar e dizer, olha, eu tenho um Deus. E ele quis trazer a mensagem, a figura de Deus, para dizer à alma dele que o que não importava o que ele estivesse passando, porque Deus era o auxílio e o socorro dele. Muitas vezes você tem que parar a sua alma para frear ela, para você não andar triste, ou depressivo, ou cabisbaixo, ou preocupado. Nós temos que aprender a confiar no nosso Deus. Se começar a falar de surto, de uma nova pandemia aí, a alma de muita gente já vai à loucura. E se você deixar ela tomar as rédeas de sua vida, você vai ser uma pessoa totalmente problemática. A alma gera doenças que nenhum médico vai encontrar. E com sintomas físicos. A alma é algo a ser tratado, cuidado e preservado. Amém? E muitas vezes você vai ter que falar com sua alma. Sua alma vai querer dizer, rapaz, a coisa está preta esse mês, tu está sem dinheiro, vai faltar comida em casa. A alma vai começar logo e você vai ter que salvar essa alma por meio da palavra de Deus. Ó, minha alma, a palavra de Deus diz que o Deus em que eu sirvo, Ele há de suprir cada uma das minhas necessidades. E o medo da falta que está na sua alma, ela precisa ser colocada em linha com a palavra de Deus. No Salmo 31, versículo 7, diz, eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tem visto a minha aflição, conheceste as angústias de minha alma. Davi, ele conversava com Deus e falava, Deus, a minha alma está assim, a minha alma está angustiada. É muito importante você, como crente, passar a ter um relacionamento com Deus, falando para Deus os seus problemas. Dizendo, Deus, a minha alma está assim, a minha alma está alçada, para que você receba o socorro de Deus. Davi fazia isso e é bom a gente fazer também. Lá no livro de Lamentações, no capítulo 3, no versículo 20, diz, minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Gente, a alma, ela costuma guardar crecas do passado. Trazer coisas do passado. Gente, a Bíblia deixa bem claro que nós, uma vez que estamos em Cristo, nós devemos esquecer que ficou para trás para prosseguirmos para o nosso alvo. O nosso espírito foi recriado segundo a imagem e semelhança de Deus, a natureza de Deus, mas a nossa alma, que é a nossa mentalidade, a nossa alma, ela precisa todos os dias ser transformada pela renovação da palavra. Você está aqui? Diga, eu preciso gerenciar meus pensamentos. Se você não gerenciar a sua mente, seus pensamentos, sua vida vai ser uma bagunça. Amém? Você está aqui? Lá em Mateus, capítulo 22, versículo 27, diz o seguinte, porque satisfiz a alma cansada e toda a alma entristecida saciei. Eu acho que eu coloquei esse versículo errado. Não importa. O que importa é que Deus, diga assim, Deus, Ele satisfaz toda a alma cansada. Não importa a situação que sua alma chegou aqui hoje. Deus tem um refrigério. Diga assim, Deus tem um refrigério para a minha alma. Diga, Deus é meu escudo. É minha fortaleza. É minha provisão. É minha rocha. Aleluia, queridos. Querido, nada pode roubar sua paz. Nada pode roubar nossa alegria. Lá em Jeremias, no capítulo 6, verso 16, diz, assim diz o Senhor,
ponde-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho e andai por ele. E se andar por ele, o que? Achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Sabe por que muito crente, ele não tem paz na sua alma? Porque só procura andar pelos caminhos tortos, pelas veredas erradas, sabendo que é errado, sabendo que isso não convém a um cristão, isso não convém a um filho de Deus. Existem crentes, queridos, que só vivem uma vida com angústias na alma, porque de fato ele quebra, ele escolhe o caminho contrário ao caminho que Deus quer para a sua vida. Isso pode ser em qualquer sentido da vida. Exemplo, um crente que tem um chamado, ele sabe que tem aquele chamado, e ele corre do seu chamado, não tem como ele ter paz em sua vida. Um crente que sabe que é errado fazer uma coisa, e ele faz sabendo que é errado, não tem como ele reinar paz em sua vida. O crente ele tem que viver uma vida totalmente alinhada com a palavra de Deus. E às vezes eu fico escandalizado quando eu ouço muita gente metendo a língua em muito crente, mas infelizmente com muita razão. Crente compra, não paga. Crente brabo do pavio curto. Os crentes desaforados. Os crentes valentes. Eu não sei qual Bíblia o crente brabo, o crente valente anda lendo. Porque tem crente que diz, eu não levo desaforo para casa, não. Gente, a primeira lição que um crente tem que aprender é que leva desaforo para casa. Você já levou o desaforo para casa? Eu já levei quase todo dia um desaforo para casa. Quase todo dia. Surge alguém ou alguma circunstância. Cheio de ego. E a gente tem que se fazer que não está vendo, nem que está ouvindo, para poder manter um testemunho de crente. Mas ficou quieto demais esse negócio. Tem crente muito brabo aqui hoje. Misericórdia, Jesus. Um dia eu vi um irmão puxando um revólver para o pastor. Puxou o revólver para o pastor. Foi na casa do pastor. Eu estava lá no dia. Digo, gente, queria ter brabo assim. Você está aqui ainda? Eu não sei qual a Bíblia, tem crente que anda lendo. Tem um que disse, não sou peteca de Satanás. É a justificativa, né? Diga, eu sou manso e humilde. O que é que a Bíblia nos orienta a fazer contra os nossos inimigos? E o que mais? E abençoar só nossos inimigos, mas aquele que nos odeia e nos persegue. Quando nós praticamos o que a Bíblia nos ensina, o nosso ego vai se sentir humilhado, o nosso ego, mas nós vamos ter paz. E quando nós sabemos que a Bíblia diz, e o nosso ego vai querer se sobressair sobre as pessoas, nós não viveremos com paz. Gente, e é muito bom viver em paz. Você está aqui ainda? Sabia que a mensagem de Jesus ela revolucionou o mundo? Nunca se ouviu na história do mundo um ensinamento que ensinasse a amar os seus inimigos e tratar o mal com o bem. Só Jesus surgiu com essa pregação na época. Porque naquela época existiam tradições dos vinques, que eles viviam de invadir, roubar, saquear as outras nações, os outros povos. Existiam os romanos, a cultura romana, que era de domínio, de escravizar as pessoas. E por aí, era só o que se vivia na época, era isso. Tinha os bárbaros que viviam uma vida totalmente selvagem, só de guerra e guerra e guerra. Aí chega Jesus falando, ame seu inimigo. Ore por quem lhe persegue.
Você sabia que se sua vida se alinhar ao que a palavra de Deus diz, a sua alma sempre estará na paz? Crente trambiqueiro, tem paz? Você conhece algum crente trambiqueiro? Enrola o povo, faz trapaças. Como é que anda essa alma? Cansada. Falando na igreja, não estou vendo mudança na minha vida. Eu continuo sem paz. Só pode. Salmo 35, versículo 9. E minha alma se alegrará no Senhor e se deleitará na sua salvação. Esses versículos é só para mostrar a você coisas que tem na alma. Angústia, depressão, ansiedade, tormento. Mas também na alma, você pode viver uma alma com muita alegria. Salmo 63, 1 diz: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Você vê uma terra seca? É triste. E o salmista disse, olha, como a terra seca anseia por água, é a minha alma anseia por ti. Você deseja o Senhor? Gente, um crente que tem sede de Deus, ele é diferente. E a sua alma, ela é saciada pelo Senhor. Salmo 19, versículo 7. A lei do Senhor, ela é perfeita e o quê? Refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel. Entenda, quando fala da lei de Deus, está falando dos preceitos de Deus. A palavra de Deus, entenda. A palavra de Deus, ela é um refrigério para a nossa alma. Querido, quando a nossa alma está angustiada, existem dois caminhos para nós. Deus e a palavra dele. Deus e a palavra. O ímpio, a pessoa sem Deus, quando a alma está abatida, sabe o que é que eles fazem? Vai para o bar. Vai tomar uma. E aí começa a vir as canções. Eu estava vendo esses dias no YouTube, teve uma canção que eu não lembro o nome dela, internacional, que fez sucesso no mundo todo, na década de 70. E lá o documentário falava que ele escreveu a letra da canção com 1 litro de uísque e muito sofrimento por conta de uma separação. Ou seja, uma canção que foi cantada por milhões de pessoas, a inspiração dela foi uma alma cansada e abatida de sofrimento e que estava alimentando o corpo com droga para poder escrever uma canção. Aí depois está lá o crente ouvindo, não tem nada demais. As músicas, elas têm um poder de trazer alegria para a alma e trazer tristeza. Quando você começa a ouvir, por exemplo, tem essas músicas de muito sofrimento, o povo chama sofrência. Se você ficar ouvindo essa música, mesmo sem você querer, você está em um lugar e tá os carros ligados aí, obrigando as pessoas a ouvir a porcaria da música que não quer ouvir. Eu acho que as leis são muito brandas com esse povo que tem som de carro. Era para ser bem rígida. E dizem que é, mas não cumpre, né? Porque você ouve som em sua casa sem você querer, de som de carro, que perturba, pelo menos lá, enquanto eu sou perturbado. Então é só no meu bairro mesmo que acontece isso. É porque é o bairro do batalhão, imagina se não fosse. O som perturbando, atrapalhando a paz e o sossego. Né? E essas músicas, elas carregam algo dentro delas. E sabe o que é que essas músicas alimentam? A nossa alma. Se você ouvir música com muita tristeza, sabe aquela coisa triste, né? A alma foi alimentada. Se eu não me alimentar com a palavra de Deus,
para tirar essa creca de minha mente, mais cedo ou mais tarde eu vou me levantar, eu vou acordar um dia de repente e vou perceber algo dentro de mim oco, vazio e uma angústia querendo vir. O que é isso? Crecas que ficaram na minha alma por ouvir músicas. A música ela é tão poderosa que se você odiar uma música, você odiar, e seu vizinho botar ela no maior volume a semana toda, você vai se pegar cantando uma música que odeia. Sim ou não? Aí você está lá, quando menos espera, está lá cantando. E não tira não, tem que cantar outra música, mudar o pensamento. Sabe? Entenda uma coisa, a nossa alma, ela é alimentada, você querendo ou não, todo santo dia. Se você liga a televisão, você está alimentando sua alma. Se você vai ouvir uma música, você está alimentando sua alma. Onde você põe seus olhos, você está alimentando sua alma. Tudo que nós fazemos no dia a dia está afetando, está alimentando a nossa alma. Coisas estão sendo agregadas a elas. Existe uma necessidade grande da palavra de Deus todo dia. Ler a palavra de Deus, ouvir boas ministrações, uma boa palavra de Deus, se dedicar à palavra de Deus, orar ao Senhor. Para quê? Para que a nossa alma todos os dias seja salva. Porque se você não salvar, você vai colher o dano de músicas, de coisas que você assiste, de coisas que você lê. Todas as pessoas que é fixada naqueles canais de noticiário de morte, de tragédia, tipo aqueles programas de Datena, aqueles modelos de programa. Você passa na frente da casa dela, é um monte de grade. Vai na padaria assustado, com medo de um assalto, com medo de tudo, porque aquilo ficou na alma da pessoa. Diga, eu preciso fazer algo com a minha alma. Respondeu Jesus, ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Nós devemos amar a Deus. O coração é o nosso espírito. A mente, a alma é a nossa mente. E o entendimento está se relacionando praticamente ao nosso corpo também. Porque tem a questão do cérebro. Então entenda, nós temos que amar a Deus de espírito, alma e corpo. Até com a nossa alma ela não se comunica com Deus, mas ela se rende a Deus. Como é que ela se rende? Dando à alma o que é de Deus. Agora eu pergunto a você, no seu dia, o que é que mais você dá à sua alma? O que mais você dá à sua alma é o que você vai se tornar. Onde está a maior parte do seu tempo? Onde está a maior parte dos seus olhos, dos seus ouvidos? É o que você dá à sua alma. Você está aqui ainda? Deuteronômio capítulo 4, versículo 9. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma. Entende? Eu preciso entender uma coisa. Eu tenho que proteger minha alma. Eu preciso proteger a minha mente. Imagina. Uma pessoa nunca viajou de avião. Aí, ele está pensando em fazer o primeiro voo. O que é que a gente mais escuta dos últimos meses para cá? Quase todo dia cai um avião agora. Quase todo dia agora. O que sabe? Cai um avião. Cai um avião. Cai um avião. Cai um avião. Nunca o senhor viu tanto avião cair. Está perto que um bumaduro. Aí, se essa pessoa assistir um documentário sobre queda de avião, ela vai voar? Duvido. Vai de ônibus. Porque a alma se alimentou de coisas negativas. Entende isso? A nossa alma precisa ser alimentada com a palavra de Deus para que haja uma renovação na nossa mentalidade. Diga, eu preciso guardar minha alma. Em Mateus 11, 29 diz, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Uma das formas de ter descanso para a nossa alma é aprender com quem? Com Jesus. Se relacionar com Deus, queridos. Se alimentar da palavra de Deus. É a forma de alimentar a nossa alma, é a forma de proteger a nossa alma
de todas as crecas que tem nesse mundo. Hebreus capítulo 10, verso 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Amém? Amém. Somos, entretanto, o quê? Da fé para a conservação da alma. Como é que nós conservamos a nossa alma? Filtrando coisas de televisão, filtrando coisas de YouTube, filtrando certos vídeos de TikTok, certos vídeos de Quai, certos vídeos e por aí se vai. Entendo, o problema não é a internet, o problema não é a televisão, o problema não é o computador. Eu costumo dizer que o problema está entre a cadeira e o computador. Se você sabe que algo é nocivo, conserve sua alma, meu querido. Conserve. As más conversações corrompem. Eu sou crente, eu não vou estar em patotinha de descrente, só conversando com coisa que não presta. Você está aqui? Eu preciso ser seletivo com minhas amizades. Eu preciso ser seletivo com onde eu ponho os meus olhos. Eu preciso ser seletivo com aquilo que eu vou ouvir. Eu preciso ser seletivo com tudo. Para quê? Para conservação da alma. Repita comigo. Tudo que eu dou à minha alma, eu vou me tornar. Eu nunca esqueço. Todas as vezes eu dou esse mesmo exemplo. Eu não me canso porque é o melhor. Na época do MSN. Quem acompanhou esse tempo? Não existia o WhatsApp, a gente conversava com as pessoas pelo MSN, no computador. Aí estava conversando com o irmão lá do outro lado do Brasil. Disse, a paz do Senhor, disse a paz. Ele, como irmão, está? Disse, estou bem. Ele disse, eu posso te contar uma coisa? Eu digo, pode. Ele disse irmão, ultimamente eu sou casado há 10 anos e estou sentindo um desejo de trair minha esposa. Eu, yeah. Ele disse, o que é que eu faço? Ele disse, quer saber mesmo? Tem pessoas que às vezes querem orientação sua, mas às vezes não está preparado para ouvir o que você tem para dizer. Disse, eu vou te orientar aqui, tá bom? Aí disse, primeiro, deixar de ver pornografia na internet, deixar de assistir vídeos com sensualidade, deixar de conversar certas coisas com certas pessoas. Teve ele. Aí ele respondeu, como é que tu sabe? Eu disse, adivinhão. Se você conversar comigo alguns minutos, eu sei em que você dedica seu tempo. Pode prestar atenção. Se aqui tiver uma mesa de pessoas conversando, se você notar o ambiente, tem pessoas. As pessoas trabalham o dia todo para ir para um lugar à noite, sentar para conversar sobre o trabalho. Porque já está na alma aquilo dali o dia todo. É o que você se torna. Você está comigo? É assim. Eu aprendi uma coisa na minha vida, é de falar, olha, trabalho, eu não quero falar nessa mesa, não, vamos falar de outra coisa. Eu passo o dia todo lá, vou levar o trabalho para o meu momento de lazer agora. Vocês estão aqui? Você já observou isso? Por quê? A nossa alma, ela tem que ser conservada. Você precisa entender que existem coisas que ficam. A nossa alma, gente, ela é até programável. O que marqueteiro faz? Marqueteiro trabalha na alma das pessoas. O marqueteiro faz as pessoas comprar uma coisa que não precisa com o dinheiro que não tem. A grande maioria dos brasileiros tem uma palavra-chave, porque a grande maioria dos brasileiros já passaram por muita escassez, falta de dinheiro, falta de coisa. Então, o brasileiro tem muitos deles que guardam com medo. Não guarda pensando assim no futuro, não guarda por precaução, não, guarda com medo da falta.
Aí o marqueteiro diz, eu vou pegar o dinheiro daquele caba. Eu vou pegar o dinheiro daquela mulher. Eu vou pegar... Como? Promoção. Última semana, último dia. Compra hoje ou você nunca mais vai ter o sonho. Nem precisa, está lá, promoção. O cara vai comprar o que não precisa, porque alguém entrou entrou na alma da pessoa, na mente da pessoa. Está lá você em casa, não está pensando nada, lá a propaganda da Coca-Cola, aí passa aquele refrigerante gelado lá, aquela coisa, vendendo a propaganda, a coisa mais gostosa, dá logo uma sede. Gente, a nossa mente, a nossa cabeça é uma coisa que se você não souber conservar e proteger, é um negócio interessante. A mente é um negócio interessante. Ó, eu não sei vocês, eu vou falar de mim. Eu e Sandra, a gente tem isso, nós dois. A gente estiver lá em casa, esquecer de comprar os botijão d'água, e dizer, a água está pouquinha, está já acabando, e está 10 horas da noite, não tem onde comprar mais, aí dá uma sede infinita. A nossa mentalidade começa a gerar uma sede que a gente não tem no dia a dia. Aí vai lá, está já acabando, aí eu vou passar sede de madrugada, não sei o quê. E muitas pessoas maliciosas sabem como funciona a mente humana. E exploram. Por isso que se a gente não conservar a nossa mente, a nossa alma, pessoas vão invadir. O diabo vai invadir. Amém? Temos que estar atento a todo pensamento que vem. A Bíblia diz que os olhos são as janelas da alma. E muitas vezes o que você olha, o que você vê, você pode ficar preso àquilo. Você está entendendo o que eu estou querendo falar? 1 Pedro 1,22. Tendo purificado a vossa alma, pelo quê? Pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros, ardentemente. Ou seja, existe uma forma de purificar a nossa alma, que é como? Pela obediência à verdade. A obediência à palavra de Deus fará com que nós venhamos a purificar a nossa alma. Para finalizar, Tiago capítulo 1, versículo 21. Portanto, despojando-vos de quê? Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para... Entenda, todos os dias a nossa alma, ela fica se acumulando nela, as crecas, né? Acúmulo de maldade, em coisas impuras. Vai penetrando a nossa e vai ficando. É muito importante, todas as vezes que eu estou conversando com pessoas aqui na igreja, eu gosto de prestar bastante atenção no que elas estão falando. Porque é impossível, numa conversa longa, a pessoa não colocar as crecas para fora. E às vezes eu fico intercedendo, fico com pena de alguns irmãos que não protegem sua alma, não protegem sua mentalidade e acabam sendo influenciados pelo mundo, pelo diabo. Queridos, nós só podemos ter um tipo de influência em nossas vidas, que é a influência da palavra. E a Bíblia diz que ela é poderosa para salvar. Diga, a palavra de Deus é poderosa para salvar minha alma. E a nossa mentalidade. Eu oro a Deus para que você entenda essa mensagem. E que você perceba que você tem responsabilidade com tudo que chega na sua mente. Você precisa gerenciar. Você precisa ser um bom gerente de sua cabeça. Amém, amém? Como é que nós salvamos a nossa alma? Quem é poderoso para salvar a nossa alma? A palavra de Deus. Quantas vezes por dia você lê a palavra de Deus? Quantas vezes por dia você se alimenta da palavra de Deus? Quanto mais você se alimentar da palavra de Deus, mais você vai fortalecer a sua mente.
mais você vai salvar a sua alma. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com o que você conversa. É tão de um jeito que certas conversas que você ouvir podem perturbar a sua vida. Não se iluda, não. Se existem pessoas que você conversa com elas, preste atenção no que eu estou falando aqui. Se existem pessoas que você conversa com ela, e após essa conversa você chega em casa, e aquela conversa não está te trazendo paz no coração, e aquela conversa está trazendo coisa ruim para a sua mente, se afaste dessa pessoa. Corte esses tipos de certas conversas. Porque eu já vi pessoas ficar perturbadas por conta de conversa de calçada, de conversa de esquina. Eu já vi. Está aqui? Você pode ficar de pé, eu quero orar para a sua vida. Aleluia. Você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira a nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.